Eterno Deus e Pai, nesse momento estamos preparados, viemos de casa com nosso coração aberto para ouvir tudo o que de Deus é mandado. Eu sinto uma unção de Deus, as trevas já fugiram, a tristeza foi embora, a enfermidade não resiste quando o Senhor opera. A Bíblia diz que a unção faz a diferença. Usa teu servo nesta noite, como sempre tu tens usado. Fala com o teu povo, é a nossa oração em nome de Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Abra comigo a sua Bíblia no livro de Lucas, Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Lucas, o capítulo de número 17, então somente o verso de número 32. Enquanto você procura, nós queremos externar nossa gratidão a Deus de estarmos uma vez mais aqui. E também louvarmos a Deus pela vida do pastor Agemiro, que já foi falado aqui. Nós somos gratos a Deus por ter sido apacentados, ensinados, e o seu testemunho marcou nossa vida, nossa geração. E agora estamos felizes também pela vida do pastor Leandro e sua esposa, pois Deus cumpre, irmãos, as suas promessas na vida da igreja, que tem clamado e pedido que o Senhor nos dê pastores segundo a sua vontade. E essa foi a vontade do Senhor, e nós estamos felizes. Vamos ter que brigar com o irmão Alperi, né, para segurar os braços dele, hein? Ele se antecipou, já segurou, né, jovem? Nós estamos brincando aqui. Os irmãos encontraram? Mas Deus abençoe, pastor Leandro, irmã Ana, conte conosco, com a nossa família também. Irmãos, o Espírito Santo de Deus está aqui, com uma brisa suave nessa noite. Eu quero ousar dizer que essa noite é uma noite de decisão para algumas pessoas. Para algumas pessoas que chegaram aqui, talvez se perguntando: que caminho eu vou tomar? O que eu devo fazer da minha vida? O que vai ser da minha vida? O que está acontecendo diante de tantas coisas que estão acontecendo? Nessa noite tem uma direção de Deus para a sua vida, amém? Encontrou Lucas capítulo 17, versículo 32, diz assim a palavra do Senhor: lembrai-vos da mulher de Ló. Diga comigo, lembrai-vos da mulher de Ló. Mais uma vez, lembrai-vos da mulher de Ló. Sente, queridos. Esse versículo tão pequeno, irmãos, desde que saiu a escala, ele está no meu coração, na minha mente, e eu tentei de todas as formas mudar a mensagem, mas essa mensagem veio ao meu coração: lembrai-vos da mulher de Ló. E eu fiquei me perguntando, por que não lembrar de Sara, não é verdade? Uma mulher estéril, uma mulher que tinha uma promessa de Deus, mas já era avançada de idade. Uma mulher que, quando o anjo disse: tu vai ter filho daqui a um ano, ela sorriu. Por que não lembrar de Rebeca, aquela jovem destemida, que quando encontrou com o mordomo de Abraão, ela deu de água a beber a todos os camelos, ela não teve preguiça e recebeu a promessa dela. Por que não lembrar de Ruth, de Esther, de outras mulheres? Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló, porque Ele queria nos deixar um grande ensinamento. E para nós entendermos essa mensagem, nós precisamos recorrer, irmãos, um capítulo que sempre quando falamos de promessa, falamos de chamada de Deus, nós sempre lemos, você sabe de cor, Gênesis, capítulo de número 12, e verso 1, quantos conhecem de cor? É um versículo, é um capítulo poderoso, em que Deus, irmãos, não encontra aleatoriamente um homem, mas em Ur dos Caldeus Ele encontra o homem escolhido por Ele,
chamado por ele, porque Deus conhecia o lugar que estava Abrão, e Deus conhecia também o coração de Abrão. Então Deus diz para Abraão: sai da tua terra e do meio da tua parentela, e vai para uma terra que eu te hei de mostrar. E nesse momento em que Deus fala com Abraão, ele não hesitou e saiu, mas ele levou consigo um sobrinho. E qual era o nome do seu sobrinho? Ló. E na jornada em que Ló começou a andar agora na caminhada com o seu tio Abrão, ele viu o seu tio por vezes, 4 vezes, erguer altar e adorar ao Senhor. Erguer altar e adorar ao Senhor. E ali estava Ló. Ló e quem? Abrão. Nós sempre costumamos falar de Abraão, da promessa de Deus para Abraão, do homem Abraão, homem de fé, o pai da fé. Mas eu quero falar um pouquinho sobre Ló. Pois Ló, queridos, aproveitou a ocasião, talvez possivelmente não queira ficar sozinho na terra de Ur dos Caldeus, e disse: eu vou contigo, tio. Eu vou contigo, vou te acompanhar. E Ló acompanhou Abrão. E no capítulo 13, irmãos, no capítulo 13 de Gênesis, se os irmãos acompanharem na Bíblia, a palavra de Deus vai nos dizer, está escrito, que Abraão era muito rico, próspero, tinha ouro, tinha prata, tinha bens, tinha animais, e também tinha serviçais, ou seja, pastores, trabalhadores com ele. Mas a bênção foi só para Abraão? Para Abrão? Não, a bênção foi também para Ló. E aqui fica um ensino glorioso para nós, querido. Você quer ser abençoado? Ande com quem faz culto. Caminhe com quem presta culto ao Senhor. Nós não podemos fazer acepção de pessoas, mas nós podemos sim escolher com quem andamos. Às vezes andamos com um murmurador, com quem é crítico, e parece que damos um passo para frente e 3 para trás. Ló, por mais, irmãos, que ele não tinha a escolha, não foi ele chamado, mas a Bíblia diz que ele foi próspero porque andava com quem orava. Aonde Abraão chegava, erguia altar. Aonde Abraão chegava, ele adorava o Senhor, e Ló participava do culto. Ló participava do culto. Não é bom nós chegarmos na casa de uma pessoa, que a pessoa pega o violão e sai cantando, ou liga uma música no YouTube e sai adorando a Deus. É bom a gente estar com pessoas que falam das coisas de Deus, que glorificam o nome do Senhor, e trazem ao nosso coração graça, a presença de Deus na nossa vida. Ló era abençoado em razão de andar com Abraão. Isso aqui é um ensino glorioso para nós, queridos. E a Bíblia diz no capítulo 13 que assim como Abraão era rico, Ló também era rico. Ao ponto, querido, de no capítulo 13 de Gênesis, se os irmãos lerem, a Bíblia diz que a terra ficou pequena para Abraão, sua posteridade, e para Ló e os seus empregados. A terra ficou pequena, porque agora a terra já não conseguia mais sustentar nem os animais de Abraão, nem os animais de Ló. Então os seus pastores começaram a brigar. Terem agora, irmãos, desavença, discórdia. E Abraão chega para Ló e diz assim: não, peraí, não quero que haja discórdia entre ti e mim. Escolhe aonde tu quer habitar. Se tu escolher para a esquerda, eu vou para a direita. Se tu escolher para a direita, eu vou para a esquerda. A gente fica pensando, mas Abraão foi o que foi o chamado. Abraão era o mais velho, digamos assim. Pela hierarquia, queridos, era Abraão que tinha que decidir, não era? Será que Abraão era tão generoso assim, queridos? Ele disse para o seu sobrinho Ló: escolhe aonde você quer habitar. Ló poderia ter dito assim: tio, escolhe você é o mais velho.
Mas por certo, se ele falasse isso, querido, Abraão ia dizer assim: filho, sobrinho, eu tenho um chamado de Deus. E quando ele me chamou, ele disse: tu vai para a terra onde eu te mostrarei. Então tu pode escolher, mas quem é escolhido de Deus, é Deus que vai determinar o lugar dele estar. Abraão tinha uma promessa. Então Abraão não poderia escolher por si mesmo, por si só. Ele dependeria de Deus. Habitar aonde Deus dissesse para ele: fica ou vai ou fica. Então a Bíblia diz que Ló olhou para as campinas, olhou para um lugar próspero, e a Bíblia, está escrito na Bíblia que o lugar era lindo, como o jardim do Éden, era próspero, como, irmãos, o Egito, frutífero. Ele disse: é para lá que eu vou. Porém, irmãos, tinha um problema. No capítulo 13 de Gênesis, versículo 13, diz assim: ora, eram maus os varões de Sodoma e Gomorra, e grandes pecadores contra o Senhor. Ló escolheu um lugar bom, escolheu. Ló escolheu um lugar lindo, escolheu. Ló escolheu um lugar produtivo, escolheu. Mas os varões daquela cidade, os varões daquele local onde ele estabeleceu a sua moradia, eram maus. Pecavam contra o Senhor. Queridos, e a palavra de Deus vai nos dizer, ou está escrito, podemos dizer assim, que Ló estabeleceu a sua casa, a sua tenda, a sua família naquele lugar. Passado um tempo, e aí nós vamos ver no capítulo 17 de Gênesis, eu estou resumindo, nós vamos ver, irmãos, que aparecem 3 varões, 3 anjos na casa de Abraão. E ali Deus faz uma promessa a Abraão, dizendo, e para Sara, foi o momento em que Sara riu: olha, daqui 1 ano, os anjos chegaram ali para Abraão. Alguns dizem que Abraão não entendeu, não compreendeu o que eram os anjos, e deixou eles ali debaixo de um carvalho, e ali ofereceu um cordeiro tenro, ou seja, novo, assou, mandou Sara fazer um pão, deu coalhada para eles, eles comeram e abençoaram Abraão. Disseram assim: a tua esposa, Abraão, onde está? Está bem, está na tenda. Disse assim: daqui 1 ano nós voltaremos, eu virei aqui e ela terá um filho. Tem um filho para Sara. E ela estava atrás de Abraão e sorriu. Ele disse: por que tu sorriste, mulher? Ele disse assim: eu não sorri. Você sorriu sim. Daqui 1 ano tu terás um filho. No capítulo 18, chegamos no capítulo 18, os anjos vão sair dali da casa de Abraão, e o Senhor vai dizer assim: por acaso eu farei algo e não vou revelar a Abraão, meu servo? Um homem que será chefe, ou seja, pai de muitas nações. Deus estava dizendo: eu jamais vou fazer algo em oculto a Abraão. Então Deus disse a Abraão: Abraão, o clamor de Sodoma e Gomorra tem subido diante da minha presença. A iniquidade, o pecado, a imoralidade de Sodoma e Gomorra tem chegado diante da minha presença. Eu vou descer, Abraão, e vou verificar, vou procurar. E Abraão lembrou-se do seu sobrinho Ló, que havia se separado dele da jornada. E a palavra de Deus nos diz que Abraão se colocou a orar e disse, eu vou conjecturar aqui, queridos, e quero que você preste atenção. Abraão começou a orar a Deus e dizer: Senhor, porventura tu vai destruir o justo com o ímpio? Porventura o Senhor vai destruir aquele que faz o bem junto com aquele que faz o mal?
E Deus disse assim: por certo que não, Abraão. Senhor, eu quero ser ousado em tua presença, eu sei que sou tão pequeno, eu sei que não sou merecedor, mas eu te pergunto uma coisa: se tiver 50 justos nessa cidade, tu vai destruir o justo com o ímpio? E Deus diz para Abraão: não, Abraão, se tiver 50, por amor aos 50, eu não vou destruir. Mas, Senhor, todavia não tenha 50 justo, tenha 45. Eu quero acreditar, irmãos, que Abraão estava pensando, o irmão Vladimir diz assim: ó, Ló andou comigo, Ló caminhou comigo, não é possível que ele tenha estabelecido casa em Sodoma e Gomorra. Ele ouviu falar, ele ouviu o meu chamado, ele sabia que Deus tinha me chamado. É impossível que Ló não tenha influenciado aquela sociedade. Eu acredito que o coração de Abraão aflito estava pensando: eu não creio, eu não posso crer. Ele viu eu orando, ele viu eu erguendo altar a Deus. Eu creio que você vai encontrar Deus, o Senhor vai encontrar 45. Deus disse para Abraão: 45, por amor a 45, eu não vou destruir. E Abraão começou a ansiedade, o anseio. A alma de Abraão estava, pastor, aflita, angustiada. Não é possível, esse menino andou comigo, esse menino caminhou comigo, esse menino viu a minha experiência que eu tive com Deus. Esse menino sabia do meu testemunho. Irmãos, às vezes a gente vê pessoas que andam, caminham, vem Deus operar, mas parece que não absorvem nada. Não consegue absorver nada, não consegue entender, não consegue ver o trabalhar de Deus, não consegue ver o agir de Deus. Ainda pergunta: onde está Deus? Deus está mostrando, Deus está trabalhando, e a pessoa diz: eu não vejo Deus em nada. A pessoa só vê problema, a pessoa só vê dificuldade, a pessoa só vê coisas ruins. Todas as manhãs Deus abre um sol muito forte para você. Deus manda o vento, Deus manda o ar, Deus manda o pão, Deus manda o vento. E muitos se perguntam: onde está Deus? Eu não vejo Deus, eu não vejo milagre. Você está esperando o anjo descer? Aleluia. Não é possível que ele não tenha influenciado ninguém. Não é possível. Quando ele saiu do meu lado, e quando nós nos separamos, ele tinha muitos trabalhadores com ele, muitos pastores com ele. Não é possível que aquela multidão que andava com ele se perdeu, se corrompeu. Deus, se tiver 10. Abraão, sua esposa, ele tinha uma esposa. Ele tinha 2 filhos, são 4. Possivelmente tinha 6. 6 tem que ter. 6 amigos. 6 parentes mais próximos. Tinha que ter. Não é possível. Não é possível que ele não tenha influenciado nem os seus colegas de serviço. Não é possível que ele estava no seu bairro, no meio da sua casa, no meio dos seus amigos. Não é possível que ele não tenha influenciado ninguém. 10, Deus, 10. Por amor a 10. Por amor a 10 eu não vou destruir Sodoma e Gomorra.
É de nós pensar, não é verdade, irmãos? Por que Deus te colocou lá naquele trabalho? Por que Deus te colocou no meio dos teus colegas de faculdade? Por que Deus te colocou naquele bairro? Por que Deus te chamou no meio da tua família? É porque Deus tem um plano para salvá-los. Esses dias eu estava sentado, ontem estava sentado com a minha esposa e eu externei um sentimento que eu nunca tinha falado para ela, e ela falou que tem o mesmo sentimento. Eu disse para ela, às vezes eu fico pensando, quantas pessoas, quando a pessoa perde a salvação, aqui a gente sente uma dor no dedo, uma dor de cabeça, a gente se desespera. Às vezes eu me ponho a pensar, como será para quem perdeu a salvação? Para quem vai passar a vida eterna longe de Deus? Para quem não tem, depois da morte eterna, a pessoa não vai ter a quem pedir perdão, socorrer, não terá mais condições. A Bíblia diz que é só ai, ui. O verme não morre, o fogo não consome. Eu fiquei pensando, a minha esposa falou a mesma coisa, eu também penso isso. E nós começamos a dizer, eu tenho muito temor com as coisas de Deus, porque imagina você viver uma vida inteira cantando, pregando, e naquele dia você não for chamado por Deus. Aí me vem essa palavra, lembrai-vos da mulher de Ló. Os anjos chegaram, Ló prostrou-se aos pés dos anjos, os homens de 2 varões, agora eram 2. E aqueles homens disseram, e Ló disse para eles, olha, vamos à minha casa. Não, nós vamos dormir na praça. Vamos na minha casa. Ele conseguiu convencer aqueles homens de pousar na sua casa, porque ele sabia que o lugar era ruim. Eles chegaram na casa de Ló. E quando estavam quase e deu de comer para aqueles homens, para os varões que eram anjos, e quando já estavam para se deitar, a Bíblia diz, está escrito na Bíblia, no capítulo 18, versículo 17 ao 22, vieram homens daquela cidade, de todas as partes, tanto velhos como jovens, moços, e disseram, bateram na porta de Ló e disseram, nós queremos que tu nos dê esses varões que entraram de tardinha à tua casa. E Ló disse assim, não, nós não, esses não, nós queremos abusar deles. Que gente promíscua, irmãos, que tristeza. Que gente imoral. Nós queremos. E Ló se desesperou ao ponto de dizer assim, não vamos fazer uma troca. Eu tenho 2 filhas virgens que estão para se casar, eu dou elas, vocês fazem o que bem parecer, mas neles vocês não tocam. Olha o desespero. É muito desespero para um homem oferecer as suas próprias filhas. É muita angústia, muita aflição, é muita opressão. E a palavra de Deus nos diz que eles disseram, olha, você é estrangeiro, você chegou aqui como estrangeiro e você quer ser juiz entre nós? Você quer decidir o que nós devemos fazer? Agora nós vamos fazer não só mal a ele, mas vamos fazer um mal pior a você e a sua família. Quando eles foram para arrombar a porta da casa de Ló, os varões que estavam dentro da casa puxaram Ló para dentro da casa. E a palavra de Deus nos diz que eles colocaram uma cegueira naqueles homens. E aqueles homens se cansaram de buscar tatear a porta. Mesmo cegos estavam tentando achar a porta. Irmãos, um coração sem Deus é um coração, não tem palavras.
Hoje nós vimos a humanidade buscando tantos prazeres, em tantas coisas. Essa cidade de Sodoma e Gomorra, o pecado estava tão forte, a injustiça era tão grande, que Deus não suportava mais. E a Bíblia diz que aqueles varões, pela manhã acordando cedo, a Ló e a sua família dizem assim: olha, você tem a mais alguém fora a tua esposa, as tuas filhas? Eu tenho genros, os meus genros que vão casar com minhas filhas, eu tenho. Chegou Ló para os seus genros. Irmãos, vamos pedir a autoridade de Deus, para que nós possamos, através da nossa palavra, nós possamos falar do nome de Jesus. Os teus, até os genros de Ló disseram assim: você está só brincando comigo, você não está falando a verdade. Ló não tinha autoridade em suas palavras. Nós precisamos ter autoridade, querido. Falar que Jesus Cristo está voltando. Deixarmos um pouco de lado as brincadeiras, as coisas. Nós gostamos de brincar, mas falarmos: isso é um assunto sério. Escapa-te por tua vida. Jesus está voltando. A Bíblia diz que os seus genros não aceitaram, então os anjos disseram: vamos vocês, corram. Ló estava se demorando, e eles pegaram Ló com a sua esposa, suas filhas. Saem correndo, vão correndo, corram, escapam-se por tua vida, porque tem coisas que nós podemos esperar, tem coisas que nós podemos adiar, mas quando se trata de salvação, queridos, o momento é agora, o momento é hoje, a hora é agora, o momento é hoje, não é para amanhã. Porque por isso que eu disse que hoje é um dia decisivo para algumas pessoas. Porque se você entrou aqui indeciso, decida-se hoje. A Bíblia diz que eles pegaram Ló e a sua família, a sua casa, e levaram, correndo: corram, porque vai descer enxofre do céu e fogo do céu, vai cair o juízo de Deus sobre Sodoma e Gomorra. Mas havia uma ordem, irmãos, apenas uma ordem. Diga comigo: apenas uma ordem. Que ordem era essa? Não olhe para trás. Simples. Não olhe para trás. Parece simples, não é? Não olhe para trás. Não olhe para trás. Vocês vão para um lugar, corram para um monte, para um lugar monte. Corram para o monte. Porque enquanto vocês não saírem daqui, nós não podemos fazer nada. A Bíblia diz que quando os anjos disseram: vão para o monte, eles: não, nós queremos ir para um lugar, mas nós não vamos conseguir, vamos conseguir sobreviver. Nós queremos ir para Zoar. Foram para Zoar. Quando chegaram em Zoar, e estavam estabelecidos em Zoar, já estavam garantidos, já estavam certos que tinham saído de Sodoma e Gomorra. Começou a cair enxofre e fogo. E a mulher de Ló, onde está na história, irmãos? A mulher de Ló olhou para trás e ficou uma estátua de sal. E aí Jesus disse: lembrai-vos da mulher de Ló. O que Jesus estava querendo dizer com isso, irmãos? Essa mulher não... Que ensino ela nos traz, não é verdade? Vimos tantas mulheres de Deus, mas por que lembrai-vos justamente da mulher de Ló? Porque Jesus estava dizendo o seguinte: que aquela mulher primeiramente não obedeceu. Eu vi, pastor Leandro, a gente vai pensando umas coisas. Adão
lá no jardim do Éden, desobedeceu uma ordem de Deus, morreu espiritualmente, mas não perdeu a sua vida, teve a oportunidade de dar continuidade à sua história. O próprio Abraão mentiu e desobedeceu, foi para o Egito, e Deus deu oportunidade para ele continuar a sua história. Moisés desobedeceu, era para falar com a rocha, e ele pegou e foi lá e bateu na rocha. Não entrou na terra prometida, ficou nas fronteiras, mas não conseguiu entrar com o povo, porque ele era para ele somente falar. E tantos outros que Deus disse, não faça, e fizeram e sofreram consequência. Mas essa mulher, o juízo de Deus foi na hora, foi no momento exato. E o Espírito de Deus falava no meu coração, com a salvação não pode se brincar. Não podemos brincar com a salvação, queridos. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Ela olhou para trás e desobedeceu. E não só por isso que ela foi fulminada ali, mas é porque o seu coração estava lá, em Sodoma e Gomorra. Deus conhecia o coração dela. Nesse capítulo 17, versículo 32, os versículos recorrentes, ou seja, os anteriores, Jesus está falando aos seus discípulos, falando acerca do reino dele. Vai dizer que o seu reino estava chegando, mas ele vai dizer, olha, o meu reino é chegado, mas quando chegar o reino do Filho do Homem, quem estiver no campo não volte para buscar nada, para pegar nada. Se os irmãos lerem em casa, Jesus vai dizer assim, ó, não volte para pegar nada. Quem estiver no campo não volte. Quem estiver em cima não desça para buscar nada. Em outras palavras, Jesus estava dizendo, olha, quando o reino do Filho do Homem vai chegar e vier, ninguém vai levar nada dessa terra. Nós subiremos para o céu de glória, mas nós precisamos nos garantir que o nosso coração está na presença dele, que a nossa alma está na presença dele, que o nosso desejo é estar com ele, que a nossa vida é para ele, que com a nossa vida nós honramos a ele. A salvação era garantida, a salvação já era certa. Através da oração e do clamor, da súplica de Abraão, Deus mandou os anjos lá para tirarem Ló daquele lugar que cairia o juízo. E eles tiraram. A salvação era certa, mas ela olhou para trás. O que o Espírito Santo quer nessa noite testificar ao nosso coração é que o momento em que nós estamos vivendo, querido, é um momento decisivo. Não há mais tempo de olharmos para trás. Não há mais tempo de pensarmos o que para trás ficou. Mas nós olharmos somente para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós precisamos continuar com os nossos olhos fitos no Senhor. Nós precisamos dizer como disse o salmista, eu elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele disse, meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Aleluia, o teu socorro vem do Senhor, a tua salvação é o Senhor, a nossa esperança é o Senhor, a vida eterna quem promete é o Senhor. Não olhe para trás, não desista, não é tempo de nós pensarmos, é só um dia, é por um momento eu vou parar, por um momento eu vou desistir, por um momento eu vou tirar férias, por um momento eu vou vacilar. Não, o Espírito Santo está dizendo ao teu coração, lembre-se da mulher de Ló, não olhe para trás, filho, não olhe para trás, filha, olhe para mim que sou o Salvador da tua vida, olhe para Jesus, meu amado irmão. Olhe para Jesus. Irmãos, que o Espírito Santo possa nos conduzir a entender o seu propósito, a sua vontade, o seu querer. Eu tenho por certo que essa semana você vai passar a semana lembrando desse versículo, lembrai-vos da mulher de Ló. Eu passei desde terça até hoje
Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Não olhe para trás. O Espírito Santo, Ele quer, querido, te conduzir para a vida eterna. Mas esses tempos, esses dias são dias perigosos. Dias perigosos. O apóstolo Paulo escreve uma das suas cartas, ele vai dizer assim: vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios. Eu considero que Paulo estava dizendo assim: vede, aonde você pisar, esteja certo que é um lugar seguro. Aonde você andar, esteja certo que você está seguro. Aonde você ir, esteja certo que a presença de Deus está com você. Aonde você pisar, esteja certo que a presença do Senhor está na tua vida. Aonde os teus olhos te guiarem, esteja certo que é Deus que está guiando a tua vida. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não olhe para trás. Eu vou passar para o irmão fazer o convite. Mas eu me lembrei de um hino que a gente cantava assim, pastor Leandro. E uma certa oportunidade alguém disse assim para mim. Eu não entendi muito a mensagem, mas eu não consigo esquecer do hino que foi cantado na igreja. E o hino era assim: ao findar o labor desta vida, quando a morte ao teu lado chegar, que destino há de ter tua alma, qual será no futuro teu lar? Meu amigo, hoje tu tens. Você pode escolher nessa noite. Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. Tu procuras a paz, em prazeres que passam em vão, mas na última hora da vida eles não te satisfarão. Meu amigo, hoje tu tens vida ou morte, qual vais? Amanhã pode ser muito tarde. Hoje Cristo te quer libertar. É só hoje. É só uma saidinha, é só hoje. Lembrai-vos da mulher de Ló. Não há tempo de olhar para trás, igreja. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que prosseguem para a salvação eterna. Um dia os céus vão se abrir e a igreja remida e comprada com o sangue de Jesus entrará nos céus de glória. E cumprir-se-á o que o salmista disse: entrai pelas portas, levantais as portas eternas, e quem entrará? O Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Rei poderoso,
com o seu exército, com sua igreja, vai entrar pelos portais celestiais. Para aqueles que não olharam para trás, o mundo não tem nada, o mundo não tem nada a nos oferecer. O mundo está, irmãos, debaixo do juízo de Deus, mas tem uma promessa para a igreja: ao que vencer entrará nas mansões celestiais, ao que for fiel até o fim, este será salvo. Decida-se hoje, decida-se hoje, entregue-se a Cristo hoje, busque a presença de Deus hoje, não deixe para amanhã. Amanhã eu não posso te garantir, amanhã não sei se estaremos aqui. Oh, o Espírito de Deus está aqui, a presença de Deus está aqui. Deus está tocando o teu coração nessa noite. É por amor à tua alma, é por amor à tua vida. Deus não quer que você pereça, Deus não quer que a tua alma pereça. É por isso que Deus pode mudar até mesmo as estações, mas depende da tua decisão. Decida-se hoje por Jesus. Eu quero vos entregar essas palavras em nome de Jesus.